mistério é esse. Tem crente cheio de fé aí, gente? Glória a Deus. Agora senti firmeza. Agora senti fé no ambiente. Louvado seja Deus. Abre aí a palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 14. Deus conhece você, não conhece? Perfeitamente, em cada detalhe. Totalmente. O Senhor te conhece. Então, Números capítulo 14, a partir do primeiro versículo, versículo 1. Isso. Tá aqui os agentes de fé do povo. Traz aí sua carteira. Aleluia. Seu documento, roupa, isso é importante. Ainda não vi alguém trazer sabonete, hein? Irmãos, é um mistério. Lembra, Boliana? Boliana lembrou. Lembrou do mistério do sabonete. Não vi trazer arroz, feijão. Gente, fé é um negócio sobrenatural, amém? A maneira que Deus vai fazer é com Ele. Você só vai dar um indicativo da sua fé. Ele não fala assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, é um grão, certo? E é pequenininho, nós aprendemos aqui domingo na escola bíblica dominical. Falamos sobre a fé como um grão de mostarda. Então vamos ler o texto. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então, Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura. E a dará a nós, não somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? A igreja está entendendo a mensagem do Senhor nessa noite? Sabe, nós temos esse mau costume.
Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra liberada para nossas vidas, mas a gente tende sempre a se alimentar das más notícias. A gente sempre tende a dar ouvidos mais ao pessimismo do que a palavra que Deus liberou para nós. Na verdade, não é pessimismo, é a palavra do inimigo. A gente sempre tende a dar mais ênfase quando alguém fala, olha, há uma obra de bruxaria feita contra a tua vida, mas Deus é contigo. O cidadão ou a cidadã vai memorizar o quê? A obra de bruxaria. A igreja está entendendo? E assim estava o povo de Israel. Irmãos, Moisés havia acabado de enviar espias até a terra prometida. E lá foi necessário 4 homens para poder carregar um cacho de uva. Pensa, tudo que Deus havia falado sobre a terra estava lá. Ela era uma terra boa, era uma terra que produzia leite e mel. Era uma promessa verdadeira, estava lá, eles pisaram na terra. Só que eles começaram a olhar os gigantes, começaram a olhar os adversários, começaram a priorizar os inimigos. E quantas das vezes a gente não faz isso na nossa vida? A gente vai dando prioridade ao adversário. E Deus diz para você, eu tenho uma promessa para você nessa noite. Para de olhar para a adversidade. Eu liberei uma palavra para você. É tão incômodo para Deus que quando Ele vê o povo reunido, chorando, querendo apedrejar a Moisés, a Arão, a Josué e a Caleb, Deus ele fica tão irado que Ele vem, até quando esse povo vai recusar crer em mim? E Deus está perguntando para você, o que é mais fácil? É você crer nele ou você crer na adversidade, irmão? Ele quer que você creia nele, amém? A palavra para nós nessa noite é uma palavra de ordem. Creia no Senhor. Creia no que Ele tem liberado para a sua vida. As adversidades sempre vão acontecer. As dificuldades a gente sempre vai ter. Só que nós temos que aprender a ultrapassá-las. Amém? A enfrentá-las. No capítulo 13, abre aí rapidinho. Nos versículos, vamos ler do versículo 28. Diz assim, vou ler a partir do 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Isso aqui é o relatório dos espias. Vocês viram a ênfase que eles deram ao número dos adversários, irmãos? E como eles ignoraram completamente, eles falam rapidamente ali, olha, realmente é uma terra boa, tem leite, tem mel, mas, entenda, sempre vai haver um mais na nossa vida. Você sempre vai ter que enfrentar algo que você vai ter que perder para poder ganhar. E algo que você vai ter que ganhar para perder. Isso é o natural da vida.
Só que os acontecimentos não podem parar você. Amém? Não podem fazer você desistir. O povo de Israel, ao ouvir o relatório, começou a pedir o quê, irmãos? Começou a pedir para voltar para o Egito. Começou a dizer, não importa que lá tem leite, que lá tem mel, a gente quer voltar para lá. Queremos retornar para o Egito. Essa foi a sentença do povo. Não mais, eles ainda disseram, vamos levantar um outro líder que nos leve de volta para o Egito. E Deus está falando que tem gente aqui levantando o líder para voltar atrás. E Deus não quer. Ele quer continuar sendo a liderança da sua vida. Porque Ele quer te levar para frente. Ele quer fazer você prosseguir nessa caminhada. Quando vier, irmãos, essa sugestão do diabo, olha para trás. Esse negócio de estar na igreja não está dando certo. Olha quanto que você está perdendo. Irmãos, a gente nunca perde com Deus. Amém? Volto a dizer que é algo que o Espírito Santo está enfatizando nessa noite. As adversidades sempre existirão, mas você nasceu para vencer. Você tem um Deus que é vencedor. E como me foi antecedido aqui pelo presbítero Adriano, quando ele está na frente, irmão, não tem batalha que fique perdida. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele vence todas as batalhas a qual ele entra. E se você está vivendo essa adversidade, se você está passando por esse momento, é porque ele sabe que você é capaz de vencer nele. Ele te capacita para você passar por esse Jordão, para você enfrentar esse deserto, enfrentar esses gigantes. E te faz vencedor. Ele quer tão somente que você olhe somente para Ele. Olha para o Senhor. A luta está apertada, está travada, mas maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. O teu pensamento nunca pode ser voltar atrás, irmãos. É sempre ir adiante. É sempre prosseguir. É ir de encontro a que o Senhor determinou para você. Você só tem duas alternativas, ou obedecer ou não obedecer. Deus liberou algo para você? Com certeza Ele vai te ajudar a chegar lá. O pastor falou aqui, antes de mim, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. E é o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Eu sou um Deus fiel. Eu te tirei de lá, eu te resgatei das trevas, da escuridão, e eu tenho algo determinado para você. São pensamentos de paz, são pensamentos bons. Não é um pensamento mau. Não estou te desejando mal, diz o Senhor. Mas a adversidade da vida nós temos que enfrentar. E enfrentar de cabeça erguida. Não se encolher, não se amedrontar, como o povo fez aqui. Vamos voltar para o Egito? Será que lá não era melhor que a gente tivesse morrido lá? Ou que a gente morra aqui nesse deserto? Não, eles ainda descreveram um cenário bem, né, tenebroso, né? As nossas mulheres, as nossas crianças vão virar despojos da guerra. Tem gente que irmão, ele nunca tem uma palavra boa para você. Ele só tem palavra pessimista. Você tem que ter um equilíbrio, amém? A razão é muito bom, mas às vezes a gente tem que evitar pessoas que são sempre pessimistas. A igreja está entendendo o que Deus está falando? Porque infelizmente esse tipo de pessoa, elas já levantaram um líder na vida delas e deixaram a liderança de Deus de lado. Na verdade, elas estão sendo a líder da vida delas. E a gente tem que seguir a liderança do nosso Senhor Jesus. Amém? A liderança da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E
um capítulo antes, Moisés já tinha pedido para morrer. 2 capítulos, capítulo 12, se eu não me engano, Arão e Miriam se levantaram contra ele, foram castigados por Deus com lepra, e mesmo assim, irmãos, o povo continuou murmurando, o povo continuou desobedecendo a Deus. Deus, Ele quer tirar toda a murmuração da tua vida nessa noite. Porque, irmãos, nós ficarmos lamuriando, murmurando, atrasa a nossa vida. Quem está entendendo? Você se amarra aquilo ali. Você começa a se apegar àquelas palavras de derrota, aquelas palavras pessimistas, e aquilo ali só vai fazer você afundar mais ainda. E depois, você vai estar num poço tão profundo que você não vai conseguir subir de novo para a vida. E Deus está falando com você, não entra nesse poço. Não entra nesse poço. Não deixa as palavras pessimistas fazerem você naufragar, amém? Fazerem com que você fique amarrado, atado às derrotas. Aconteceu uma derrota aqui, lá na frente Deus tem uma vitória para você. Caiu aqui, amanhã você vai se levantar. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós temos que entender que há um tempo para todas as coisas. Deus, Ele sabe a história que Ele está escrevendo para você. Agora, resta você saber se você quer estar na história desse autor. Amém? É você que faz a escolha. Deus, Ele teve que vir com a glória dEle, teve que se manifestar para que o povo entendesse que quem era o líder que Ele tinha levantado para aquele povo era Moisés. Irmãos, infelizmente, essa história aqui, esse povo em específico, que tanto murmurou, que tanto criou situações ruins no arraial, esse povo ele não herdou a terra. Os que herdaram a terra foram da geração de Caleb e Josué para frente. Não perde o que Deus tem para você por murmuração. Não deixa se perder aquilo que o Senhor tem para você, porque você está atado a alguma coisa do passado. Aquele povo estava preso às coisas do Egito. Quando Moisés pede para morrer, é exatamente por isso, porque eles começam a pedir carne. Eles começam a reclamar que só o maná não está dando certo, só o maná já está ficando enjoativo, eles estavam com vontade de comer carne. E Deus manda as codornizes, manda carne para aquele povo. Mas Moisés, lê comigo aqui para você ver que eu não estou exagerando. Será que está marcado na outra Bíblia? Não vou achar que está marcado na minha outra Bíblia. Não vou achar não, porque eu estava lendo na outra Bíblia e está marcado lá. Mas tudo bem, está ali, se você for ler o texto, você vai encontrar. Ele começa a clamar, Senhor, eu não estou aguentando mais. É melhor o Senhor me levar, é melhor que eu morra. E para o líder chegar nesse ponto, irmãos, é porque
a obra tá muito pesada. O negócio está muito apertado. Mas o próprio Deus depois convence Moisés e faz com que ele prossiga na jornada. E a mensagem que o Espírito Santo de Deus quer deixar para mim e para você nesta noite é que você deve prosseguir na jornada. Vai ter um momento em que você vai chorar, vai ter um momento em que você vai ficar achando que não tem saída, vai ficar achando que está muito difícil. Vai, mas Deus, Ele é o Deus que te tira dessa situação. Deus é o Deus que transforma tudo. Como Ele fez com esse povo aqui. Ele viu a situação que estava acontecendo ali e disse, olha, esse povo, eles vão ter uma consequência. E Deus está querendo te livrar da consequência nessa noite, entenda. Ele tá te alertando antes que os fatos se concluam, amém? Antes de você ficar desejando demais, voltar atrás. Antes que você fique pensando que é difícil demais ser crente. Ele está falando, olha, começa a bloquear esses pensamentos. Começa a repreender isso aí. E continua no que eu tenho para você. E prossegue comigo, porque a terra que eu tenho para te dar, a herança que eu tenho para te dar, ela tem leite e tem mel. E vai saciar você. É uma coisa boa para a tua vida. Então, não se deixe contaminar. Cuidado com os murmuradores. Cuidado com os pessimistas. Irmãos, isso é realidade, amém? Não tem como a gente ficar mascarando esse tipo de coisa. Essas situações existem. E Deus está nos alertando nessa noite. Ele quer que você tenha um momento de claridade aí na sua mente e comece, peraí. Não, fulano, começa realmente a cortar, irmãos. Porque não está te fazendo bem. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Não está te fazendo bem, não está sendo edificante para a sua vida espiritual. Então começa a dar um tempo. E se volta para a palavra de Deus, se volta para aquilo que o Senhor tem para você. Porque, irmãos, o murmurador, ele arruma outra liderança para voltar para o Egito. Mas a liderança que Deus constituiu para mim e para você foi o Espírito Santo de Deus. Aquele que é o dono de toda a verdade. Então, não se deixe levar pela murmuração e pelo pessimismo. Levanta a tua cabeça. Você é vencedor. Você vai vencer. Essa luta vai passar. Essa luta já foi vencida pelo autor da nossa fé. Jesus de Nazaré. Ele é o autor da nossa fé. Bilhetim. Não. Obrigado, mas não é esse, não. É aqui mesmo em números. Mas tudo bem, obrigada. Meus universitários. 11 que... obrigada. Obrigada, evangelista. Lê aí, irmão. Abre aí. 11:15. Mas é antes, né, John? Tá. Bota aí no versículo 11. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que me colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Olha o que Moisés está perguntando para Deus. Fui eu que tive esse povo? Fui eu que pari esse povo? Não fui eu, Senhor. Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados?
Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo-nos, dei-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha a tristeza desse líder. Olha como esse líder está se sentindo. Porque o povo está lá pressionando ele. Queremos carne, queremos carne. Chega de maná. Lá no Egito tinha carne. Aí Deus faz com que ele consagre 70 para poder ajudá-lo, orientá-lo com o povo. E Deus está levantando anjos para te ajudar nessa guerra. Ele está levantando soldados valentes para te ajudar nessa batalha. Você vai conseguir vencer essa situação. Amém? Então, aprendemos que... Então, uns mosquitinhos infernais aqui nessa noite. Aprendemos que a vida tem adversidades, a vida tem lutas, mas o nosso Deus, Ele é aquele que nos dá a vitória. Não olhe para trás. Fala para quem está do seu lado. Não olhe para trás. Não olhe para o Egito. Não deseje as coisas do Egito. Você sabe o que é desejar as coisas do Egito, não sabe, irmãos? Vocês sabem, né? Então, começa a rejeitar esses desejos aí de voltar atrás. Vai vir o verão, está chegando, né? A época que o povo mais olha para o Egito. Época de olhar para o Egito. Mas Deus diz, não queira o Egito. Olhe para mim. Rejeite as coisas do Egito. Continua avançando. Tem uma terra para você conquistar. Vai ter luta? Vai ter batalha? Vai ter. Mas Deus vai te dar a vitória. É isso que o Senhor está falando com a igreja nessa noite. Você não pode só olhar para a luta e ter medo, irmão, de enfrentá-la. Não pode deixar que só o povo se deixou levar somente por o que eles estavam ouvindo. Eles nem tinham visto. Eles estavam ouvindo os espias. E os espias conseguiram contaminar todo um povo. No meio dos 12 tinha 2. Qual eram os 2? Josué e Caleb. Só que, infelizmente, eles ouviram a voz dos 10. Dos 10 medrosos. Não ouça. Às vezes, irmãos, a quantidade dos que vão falar palavras ruins para nós é maior do que os que vão falar coisas boas. A igreja está entendendo? A igreja está recebendo? Aí se você for olhar pela quantidade, não, mas olha, são 10 que estão falando contra e só 2 que estão falando a favor. Como diz aí, né? Que a maioria que está certa. Nem sempre a maioria está certa, igreja. Isso é a grande prova na palavra de Deus, que nem sempre a maioria está certa. Por isso que nós temos que ficar com a palavra de Deus. Amém? Com aquilo que Deus determinou para nós. Então você vai ouvir, vai ouvir só 2 que vão te incentivar. Tem 10 falando para você parar. Tem 10 falando para você não prosseguir. Mas fica com a voz do Espírito Santo de Deus. Fica com a ordem que Deus liberou para você. Amém? Vamos ficar de pé. Convocar aqui os obreiros. Hoje, graças a Deus, tem obreiro aí, né? Para orar o povo. Vem para cá, para frente. Aqui na frente, pastor, para orar. Pode vir para cá, para o altar. Continua se derramando aqui.